onde vamos estar confrontando, S e C. O que isso quer dizer? Existem palavras que possuem a mesma pronúncia, porém a escrita e o significado são diferentes. É o que nós vamos ver agora em algumas palavras, tá? Porque não tem como passar uma boa quantidade de palavras, que são muitas. Mas tem como passar as básicas. Então vamos lá. Aqui eu dei exemplo através de uma frase. O alfaiate fez um concerto na roupa do rei, que ele usará no concerto hoje à noite, tá? Falando assim, é como se eu tivesse utilizado a mesma palavra, concerto aqui e concerto aqui. Mas quando nos deparando com a escrita, a gente vê uma diferença. Concerto aqui em cima está com S, que significa de consertar, tá? Consertar a roupa, costurar a roupa. E aqui esse concerto embaixo significa de música, tá? Um concerto musical. Por isso que aqui é com C e aqui é com S. Acho que deu para vocês entenderem o sentido da frase. Logo aqui abaixo eu coloquei outras palavras com significado. O cinto com C, que significa tira de couro ou de tecido, depende. E coloquei o cinto, a palavra cinto com S, que se refere a sentimento, tá? Logo abaixo eu coloquei acento com 2 S, que significa sentar, e acento com C, que significa sinal gráfico. O sinal gráfico que a gente se depara, né? Inclusive a outra aula foi sobre sinais gráficos. Só que esse acento aqui com C se refere a isso. Aqui ao lado eu dei outras palavrinhas. Cozer com Z, que significa cozinhar. Cozer com S, que significa costurar. Aço com cedilha, que significa produto constituído de ferro, e o aço com 2 S, que significa de assar, tá? Logo abaixo eu dei um outro exemplo de uma frase que nós vamos completar aqui junto com vocês. Vamos lá. Levou a mercadoria sem compromisso, sem com S, tá? Cujo valor é de R$100. Olha a diferença. A pronúncia foi a mesma, 100 e 100. A escrita que é diferente e o significado também. Porque esse 100 aqui com S é uma preposição, que significa uma falta, uma ausência. E o 100 aqui com C é com relação a dinheiro mesmo, tá? Logo abaixo eu coloquei uma outra frase. Enquanto a mamãe está cosendo minha blusa, cosendo aqui, gente, é com S, tá? Olha aqui, cozer com S e costurar. Eu vou cosendo o arroz para o jantar. Então, o cosendo aqui com S significa de costura, costurar, e o cosendo com Z aqui significa de cozinhar, tá? Bom, agora eu vou colocar para vocês um pequeno cartaz com outras palavras, tá? Com outros significados. Vamos lá, gente, para mais umas palavras com significados, tá? A mesma pronúncia, significados diferentes, como eu havia falado. Seção aqui com cedilha significa repartição, tá? Seção com 2 S significa tempo de duração. Tempo de duração de alguma coisa, né? De um cinema, de um teatro. Sexto com C significa objeto. Já o sexto com S, tá? Se refere a número, fracionário. Cela com C significa um compartimento, né, de prisioneiros, no caso prisão, que significa. E cela com S, o significado é de um objeto. Depois aqui embaixo nós temos despensa, que é um lugar que se guarda mantimento, tá? No caso aqui é ES, DES. E temos aqui no finalzinho dispensa, ou seja, DIS, que significa isenção de serviço. O funcionário de uma determinada empresa foi dispensado, tá? Então, não se precisa mais do serviço dele. Então, aí é utilizado o DIS, tá? E não o DES, tá bom, gente? Então, por aqui a gente dá término da aula de português, ok? Olá, gente, tudo bem? Agora vamos para ciências, né? Como eu tinha falado logo no início do vídeo. Vamos lá.
Ciências, eu vou falar sobre a Lua. Nós aprendemos na outra aula, né, que a Lua, o Sol, a Terra, falei sobre cada um. A Terra é o planeta que nós vivemos, tá? E a Lua é o satélite natural da Terra. Muito bem. A Lua, para completar a volta pela Terra, ela leva 28 dias, tá? Para completar essa volta. E aprendemos o quê? Que os satélites naturais são corpos celestes que vagam no espaço em torno de outros corpos. Muito bem. Agora, olha só, dependendo da posição da Lua, tá? Aliás, sabemos que ela é iluminada pelo Sol e dependendo da posição dela e da Terra, ela apresenta várias fases, tá? É onde a gente vê aqui, essa aqui são as fases da Lua. Nós temos a Lua nova, a Lua crescente, a Lua minguante e a Lua cheia. E todas essas fases dela está relacionada à posição que ela fica diante da posição dela e da Terra, tá? Para poder dar esse resultado aqui. Muito bem. Aprendemos que as galáxias são o quê? São aglomerados de corpos celestes. A Terra está na Via Láctea. Não só a Terra, como o Sol, como a Lua também está diante dessa via aqui, tá? Essa via aqui, eu falei. Na Terra, nós lembramos que ela possui dois movimentos, que é o movimento de rotação e de translação. Nós aprendemos isso também, que o movimento de rotação é aquele movimento que é feito durante um dia, que leva 24 horas, e o movimento de translação é o que leva um ano, 365 dias ou 366 dias, quando esse ano é bissexto. E expliquei para vocês na outra aula o porquê que dá o ano bissexto. É a sobra de horas, tá? Que dá o resultado. Muito bem. Na parte da Lua, voltando para a Lua, existem instrumentos, tá? Que são utilizados, ou que são equipamentos que são utilizados para ver com detalhes esses astros. Nós temos aí a luneta, nós temos o telescópio, tá? E nós temos também, deixa eu ver aqui para vocês, no livro fala sobre a lupa, que é um instrumento que é utilizado apenas com uma lente convergente. Então depois, quando vocês tiverem um tempinho, vocês podem pesquisar na internet mais detalhes sobre esses instrumentos e as histórias dele também, tá? Inclusive nós temos aí a história do telescópio, que ele surgiu em 1609 pelo Galileu. E a partir das décadas mais à frente surgiram outros instrumentos mais detalhados com as suas determinadas funções. Isso vocês conseguem ver pela internet, tá? Então na parte da Lua nós temos as fases delas, que só são essas fases da Lua, tá? Que nós vamos ver e estudar com mais detalhe, tá aí no livro. E apenas eu dei aqui só o básico para vocês compreenderem, tá? Então, na parte de ciências, por hoje é só. Beijo!